Nessa aula vamos conversar sobre outros princípios fundamentais do direito penal, que ajudam a limitar o poder punitivo do Estado e a definir quando uma conduta realmente merece ser tratada como crime. Começando pelo princípio da ofensividade, também chamado de lesividade. Aqui a ideia é a seguinte: não basta que a conduta esteja prevista na lei como crime. Para que exista crime de verdade, é necessário que essa conduta ofenda de forma relevante um bem jurídico importante para a sociedade, seja causando uma lesão, seja expondo esse bem a um risco sério. Se a conduta não gera uma ofensa significativa, não faz sentido o direito penal intervir. Por exemplo, criar uma lei criminalizando o simples ato de cuspir na rua violaria esse princípio, porque não há ofensa relevante a bem jurídico algum. Depois temos o princípio da alteridade. Esse princípio deixa claro que o direito penal só se preocupa com lesões a bens jurídicos de terceiros. O direito penal não pune autolesão. Então, quem destrói o próprio patrimônio não comete crime de dano. Quem se machuca não pratica crime de lesão corporal. Sem ofensa a bem jurídico alheio, não há crime em sentido material. Em seguida, o princípio da adequação social. Aqui a ideia é que nem toda conduta formalmente criminosa deve ser tratada como crime na prática. Se a conduta for socialmente aceita e tolerada, e não afrontar o sentimento social de justiça, ela não será considerada crime em sentido material, ainda que esteja prevista na lei. Ou seja, pode até existir tipicidade formal, mas falta tipicidade material. Vamos agora ao princípio da fragmentariedade do direito penal. Ele ensina que nem todo ilícito deve ser crime. O direito penal só deve proteger bens jurídicos extremamente relevantes, como a vida, a liberdade, o patrimônio em situações graves. Isso porque o direito penal é o instrumento mais severo e invasivo que o Estado possui. Questões de menor relevância devem ser resolvidas por outros ramos do direito. Relacionado a isso está o princípio da subsidiariedade do direito penal. Aqui a lógica é simples. O direito penal só entra em cena quando os outros ramos do direito falham. Se o direito civil, o administrativo ou outras formas de controle social conseguem proteger adequadamente o bem jurídico, não há necessidade de usar o direito penal. Ele deve ser usado como última alternativa. Da fragmentariedade e da subsidiariedade surge o princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio. Esse princípio reforça que criminalizar uma conduta só se justifica quando for absolutamente indispensável para proteger bens jurídicos essenciais à convivência social. É um freio contra abusos do Estado e contra o excesso de criminalização. Outro princípio muito importante é o princípio do ne bis in idem. Ele estabelece que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, nem mesmo processado novamente por um fato que já foi definitivamente julgado. Se alguém foi absolvido com trânsito em julgado, não pode ser processado de novo, mesmo que surjam novas provas depois. Além disso, esse princípio impede que uma mesma circunstância seja usada duas vezes para agravar a pena, como ocorre quando algo já é qualificadora e não pode ser novamente considerado agravante. Temos também o princípio da proporcionalidade. Aqui o foco está na justiça da pena. As penas devem ser proporcionais à gravidade do crime, tanto na previsão da lei quanto na aplicação concreta pelo juiz. Não faria sentido um crime menos grave ter pena maior que um crime mais grave. Isso violaria completamente a lógica do sistema penal. Por fim, o princípio da confiança, que aparece com mais frequência em situações de trânsito. Ele estabelece que todas as pessoas podem agir confiando que os demais irão respeitar as regras sociais e jurídicas. Assim, quem age corretamente, obedecendo às normas, não pode ser responsabilizado pela conduta ilícita e inesperada de terceiros, como no caso de um motorista que avança o sinal verde e sofre um acidente causado por outro que desrespeitou o sinal vermelho. Em síntese, todos esses princípios têm um objetivo comum: evitar excessos, garantir justiça e assegurar que o direito penal seja usado com racionalidade e responsabilidade, apenas quando realmente necessário. Agora vamos falar do princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, que é fundamental para entender quando uma conduta, apesar de prevista em lei, não deve ser tratada como crime. Para existir crime, precisamos de tipicidade, e essa tipicidade tem dois aspectos, o formal e o material.
A tipicidade formal acontece quando a conduta praticada se encaixa exatamente na descrição da lei penal. Ou seja, o fato corresponde ao que o tipo penal descreve. Já a tipicidade material exige algo a mais. É necessário que a conduta ofenda de forma relevante um bem jurídico importante, de modo que justifique a intervenção do direito penal. E é justamente aqui que entra o princípio da insignificância. Às vezes, a conduta é formalmente típica, está prevista como crime na lei, mas não causa uma ofensa relevante ao bem jurídico protegido. Nesses casos, dizemos que há insignificância penal, ou seja, a conduta é formalmente típica, mas não é materialmente típica. Um exemplo clássico: alguém entra em um supermercado e subtrai um desodorante de R$ 12. Formalmente, isso é furto, não há dúvida. Mas, analisando o caso concreto, percebe-se que o prejuízo é irrisório, não havendo ofensa significativa ao patrimônio do estabelecimento. Preenchidos os requisitos, pode-se aplicar o princípio da insignificância. O STF e o STJ estabeleceram 4 requisitos que devem estar presentes para a aplicação desse princípio: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica. Como regra geral, a jurisprudência entende que a inexpressividade da lesão quando o valor do bem não ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época do fato, independentemente da condição financeira da vítima. Mas atenção a uma pergunta importante: o que acontece quando se aplica o princípio da insignificância? A consequência é que afasta-se a tipicidade material da conduta, o fato passa a ser considerado atípico, e o agente é absolvido. Esse princípio pode, em tese, ser aplicado a outros crimes além dos patrimoniais, mas a jurisprudência não admite sua aplicação em alguns casos, como crimes contra a fé pública, como moeda falsa, tráfico de drogas, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo, crimes no contexto de violência doméstica contra a mulher, crimes contra a administração pública, contra a previdência social e contrabando, com algumas exceções. Outro ponto importante: reincidência, maus antecedentes ou reiteração delitiva podem afastar a aplicação do princípio, por indicarem maior grau de reprovabilidade. Apesar disso, o STJ vem admitindo, de forma excepcional, a aplicação do princípio da insignificância mesmo para réus reincidentes, dependendo do caso concreto. Agora, cuidado para não confundir com a bagatela imprópria. A bagatela imprópria é diferente da insignificância. Aqui, a conduta é típica tanto formal quanto materialmente, ou seja, o crime existe. O que acontece é que fatores posteriores ao crime levam à conclusão de que a aplicação da pena é desnecessária naquele caso concreto. Nesse caso, não se afasta a tipicidade, mas sim a necessidade de punição. Por isso, a bagatela imprópria é vista como uma causa supralegal de extinção da punibilidade. Esse princípio não está previsto expressamente na lei, mas a doutrina encontra seu fundamento no artigo 59 do Código Penal, que determina que a pena deve ser aplicada apenas quando for necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Um exemplo ajuda a entender: José furta o celular de uma colega, mas no dia seguinte devolve o aparelho, repara integralmente o dano, pede desculpas, demonstra arrependimento e nunca mais pratica crime. Anos depois, o juiz vai sentenciar o caso. Embora o crime exista, a pena não teria utilidade prática, nem para punir, nem para prevenir novos crimes. Nesse cenário, o juiz poderia reconhecer o crime, mas deixar de aplicar a pena, com base no princípio da bagatela imprópria. Em resumo, insignificância afasta o crime, por falta de tipicidade material. Bagatela imprópria mantém o crime, mas afasta a pena. O foco sempre é a necessidade, utilidade e proporcionalidade da intervenção penal.